Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcelo. Ah, Vamos gabaritar agora a atividade avaliativa de metodologia de treinamento na musculação, tudo bem? Então bastava clicar no e-mail, clicar em preencher formulário e aqui está. Então, primeiro e-mail de vocês, o nome completo e aqui agora começando a dinâmica. Que foi um nome muito engraçado que eu inventei. E é detentor de um físico pequeno e frágil. Eu ainda usei o termo chulo, esdrúxulo, que o pessoal utiliza dentro das academias, né? E, contudo, ele tem um grande apego emocional ao peso levantado. Se ele tem apego ao peso levantado, já não tem como você colocar aqui que você vai aumentar a intensidade. A intensidade é o peso, é o percentual de repetição máxima dele. Tá? Ah, mas ele não fez o teste. Bom, ele não ter feito o teste não significa que aquele peso não seja um percentual. Você só não sabe qual é o percentual, mas ainda assim é um percentual. Tá? A numerologia, então, às vezes o indivíduo colocou assim, eu fiz mais repetições, como que você vai subir repetição? Tá aqui escrito, não é para subir repetição. Tranquilos? Ele tem isso na cabeça. Tá? E dentro dessa perspectiva, explique como é possível aumentar o grau de dificuldade do treino sem apavorar seu aluno. Essa é muito simples, pessoal. Nós falamos isso em sala. Redução no intervalo de descanso é uma forma. E a próxima forma, aumentar a cadência da série. Como? O cara treinava 2-0, 2-0. Você vai lá e passa para, por exemplo, existem outras N formas. Pronto, 2 formas. Se eu coloquei só uma, eu acabei considerando. Agora assinale com V as verdadeiras e F as falsas. No intuito de aumentar o grau de dificuldade da sessão de treino, é possível e correto aumentar o número de séries de repetições ao mesmo peso? É verdadeiro. Ninguém disse que essas aqui são as melhores formas, só disse que se quiser aumentar a dificuldade, essas são possíveis formas. A ação muscular excêntrica recruta menor quantidade de unidades motoras. Isso é verdade. Logo, produz menor quantidade de metabólitos. Isso também é verdade. E maior quantidade de microlesões. Também é verdade. Uma repetição é uma execução completa de um ciclo de movimento, concêntrico e excêntrico. No caso do treinamento isométrico, podemos definir repetição como ação muscular em um determinado ângulo. Isso. Há quanto tempo? Não sei, depende do tempo que você estipulou como isometria. 5, 6, 7, 10, 30 segundos. Desde que não haja movimento articular, a partir daquele momento em que você chegou naquele ângulo desejável e não fez mais movimento articular, então nós temos uma ação muscular isométrica. Aqui é verdadeiro. O peso utilizado na sessão de treino é fator determinante. Não, ele não é um fator determinante. Ele é um fator que tem a sua importância, tem a sua relevância, mas não é o mais importante. Então, esse aqui é falso. Tá? Para uma mesma intensidade, percentual de 1 RM, no caso 80%, mesma cadência, o indivíduo sedentário apresenta maior quantidade de microlesões que o indivíduo avançado. Isso é verdadeiro. Tá? Isso é verdadeiro. Mas o indivíduo é iniciante ou até avançado. Pô, e daí? Percentual de 1 RM é o mesmo para todo mundo. Então aqui é intensidade relativa. Então aqui é verdadeiro. Em indivíduos avançados é uma péssima estratégia treinar no mesmo grupo mais de 2 vezes por semana. Gente, existe na literatura treinar até 6 vezes por semana. A questão é o quê? Quantificar ou diluir o volume diário para que na hora que você somar o volume semanal de determinado grupamento muscular, ele fique similar a treinar 1 ou 2 vezes por semana. Então aqui é falso. Tá? Não é uma péssima estratégia, muito pelo contrário, pode ser uma boa estratégia. A falha muscular ocorre quando o avaliado não é capaz de realizar a ação muscular concêntrica da repetição em questão. Verdadeiro. O indivíduo fica em isometria por aproximadamente 3 segundos e perde para a resistência. Isso caracteriza a falha muscular concêntrica. Tudo bem? Durante uma sessão de treino, não há relevância no controle. É claro que há relevância. É claro que há relevância. Perdão, é falso. Não há relevância. Há relevância sim. É de suma importância você controlar o intervalo de descanso. Mas deploravelmente existem personagens que ficam no Instagram durante as sessões de treinamento dele. Do aluno, na verdade. Né? A dele é problema dele. Tá?
Continuando, o treinamento de força com 75% de um RM ou com 30% de uma repetição máxima são capazes de promover hipertrofia muscular semelhante. Sim, são capazes de promover hipertrofia semelhante. Inclusive eu trouxe a referência para vocês. Desde que o treinamento seja realizado até a falha muscular, o que aconteceu nesse estudo aqui. Tá? Então é verdadeiro. Pode ser similar? Pode sim. Tá? Ajustes neurais como número e tamanho de unidades motoras recrutadas, reflexo medular, olha aqui, hipertrofia muscular é um ajuste neural? Não, tá falso. Tá falso. Então já acabou ali. A ação muscular concêntrica recruta maior quantidade de unidades motoras, tá certo? Produz maior quantidade de metabólitos, certo? E também menor quantidade de microlesões, e também maior quantidade de microlesões, errado. A ação muscular excêntrica apresenta maior quantidade de microlesões do que a concêntrica, então isso aqui é falso. Continuando, a melhor recomendação de treino possível para o iniciante é treinar até a falha. Não é a melhor recomendação. O iniciante ele pode passar por um treino até a falha sem haver sequelas. Pode. Eu não disse que deve e nem sugeri que fizessem. Até porque é um treinamento extenuante, doloroso no momento, doloroso no pós-treino. E é muito fácil você perder a adesão daquele aluno se você promover um desconforto de tamanho grau para ele. Então, e também não é a melhor recomendação. Nem para o avançado, treinar sempre até a falha é a melhor recomendação. Então, isso aqui é falso. A força muscular pode ser conceituada como a quantidade de tensão que um músculo ou grupamento muscular pode gerar em um padrão específico, determinada velocidade de movimento. Verdadeiro. Esse aqui é um conceito que foi apresentado para vocês em sala de aula, pessoal. Repetições máximas é o conjunto de repetições realizadas até que o indivíduo decida? Não. Seria a falha presumida quando o indivíduo decide parar. Tá? Ele sentiu desconforto, sentiu dor, ele acredita que não vai conseguir mais, então ele para. Então é falso. O uso de métodos de treino é uma possibilidade de intensificação do treino, tá certo? Contudo, até o momento, a literatura não apresentou grandes diferenças quanto usar ou não usar o método. Bom, isso ainda é verdade. Ninguém nunca disse que método não presta, mas a literatura tem mostrado, às vezes, trazendo métodos de treino e o indivíduo treinando até a falha. E quando compara-se os dois métodos, eles têm apresentado resultados similares. O método, então, também é uma boa opção, mas não significa que ele seja consideravelmente melhor. Tudo bem? Então, esse aqui é verdadeiro. Uma série até a falha muscular antes da sessão de treino propriamente é capaz de auxiliar a potencializar as respostas hipertróficas. Isso aqui eu trouxe para vocês durante as aulas. Nesse estudo em questão aqui, os indivíduos treinaram até a falha, fizeram uma repetição máxima com 20% de um RM e depois fizeram mais 3 séries com 75% ou foi 80% de uma repetição máxima. Isso trouxe respostas hipertróficas significativas no quadríceps dos avaliados. Então, isso aqui é verdadeiro. Caso haja desejo de aumento na força, é necessário realizar um treinamento de 3 a 5. Então, isso aqui é pura balela, tá? Isso aqui é pura balela. Com 3 a 5 você aumenta a força. Com 10 a 12 também, com 14 a 16 também. Com 3 a 5 você hipertrofia. Então, não tem essa história de margem de repetições para determinado objetivo. Não é assim que funciona. O treinamento resistido treinamento de força é uma ampla gama de modalidades de treinamento, incluindo exercício corporal, com peso, faixa elástica, pliométrico, corrida. Então, isso é treinamento resistido ou treinamento de força. Se fosse treinamento com pesos, essa afirmativa estaria falso. Porque o treinamento com peso, conceitualmente, não haveria isso aqui. Tá? E nem isso aqui. Tudo bem? Então, mas essa aqui é verdadeira. O treinamento de resistência, não, já começou errado. É o treinamento resistido. Falei para vocês, treinamento de resistência é aquela molinha do chuveiro. Tá? E a melhor forma de prescrição de treino é assumir a linearidade. Errado. Assumir linearidade X repetições para Y de peso não é a melhor forma. Muito pelo contrário, você pode subestimar ou superestimar o seu aluno. Tudo bem? Aqui, quem
Quem apresenta maior número de microlesões para a mesma intensidade? A resposta está lá em cima. Tá? Iniciante. Aumentar a cadência na fase concêntrica do treinamento de força é capaz de aumentar a produção de estresse metabólico? Sim. Por quê? Porque a ação muscular concêntrica recruta quantidade de unidades motoras produzindo maior quantidade de metabólitos, consumindo maior quantidade de ATP. Tudo isso aqui é válido, tudo bem? Cite 4 variáveis possíveis. O peso é uma variável? Sim. É a mesma coisa, tá? Peso e intensidade. Seleção de exercícios é uma variável? Sim. Pausa é uma variável? Sim. Frequência semanal de treino é variável? Sim. Cadência é variável? Também. E assim vai, temos diversas variáveis. No gráfico abaixo, aqui tem um indivíduo descansou 3 minutos, outro descansou 1 minuto. Quem descansou 3 e quem descansou 1? A linha preta é um indivíduo, fez 3 séries de puxada, 3 de outro exercício, 3 de remada, 3 de flexão de cotovelo, e assim sucessivamente. Então ele fez 6 exercícios e o outro indivíduo também. Um descansou 3 minutos, outro descansou 1. Quem é quem? Quem descansou 3 e quem descansou 1? Basta olhar aqui, número de repetições nos exercícios. Quem teve a maior queda do número de repetições? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Quem teve a maior queda foi esse cara aqui. Quem teve a maior queda foi esse cara aqui. Se ele teve a maior queda, significa que ele descansou menos. Então, a linha descansou 1 minuto. Por que ele descansou 1 minuto? Pois houve maior queda no número de repetições. Uma queda de repetições nas séries subsequentes. Aí o outro, se você já deixou claro para mim que o cinza descansou 1 minuto e porque teve maior queda, o outro é só falar o seguinte: teve menor queda e a linha preta descansou 3 minutos. Pronto, estaria certo. Acabou aqui, enviar. Então, olha que não sei o que está pedindo, né? Pedindo ônibus. Isso aqui devia ser o teste Detran de embriaguez, né? Faixa de pedestre. Tranquilos? Então, forte abraço para vocês.